Ele não queria perder seu prestígio, você sabe, as bênçãos. Então eles saíram. Então o Senhor disse, agora veja aquele pequeno sujeito lá embaixo, eu o predestinei para a vida eterna. E ali está ele com um grupo de incrédulos. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Muito bem, nós vamos ler Mateus 24, versículo 36. Vamos à leitura, Mateus 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Grande Criador, te damos graças pelo momento que vivemos, quando há tanta perversão no mundo, mas o Senhor tem nos dado escape. Estamos aqui para ser-lhe grato, porque temos recebido uma visitação do céu. E queremos sempre viver uma vida digna do Evangelho em sua presença. Ajuda-nos no decorrer desta reunião, fale conosco e enche-nos mais de fé nesta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se. Consagrando para a visitação dos anjos do Senhor. Muito bem. Consagração. Vamos pensar um pouquinho em consagração, porque as pessoas não tem visto a consagração da forma correta. Consagrar, uma vida consagrada é uma vida na presença de Deus, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida limpa, é uma vida santificada, é uma vida cheia do Espírito Santo. Consagrar a Deus é uma vida fora do mundo, separado das coisas do mundo. E muitas vezes as pessoas não tomam o que é a consagração hoje. Então eu não vou falar de uma consagração que a vida inteira nós vivemos. Foi a que eu falei agora. De oração, de jejum, de separação do erro. Agora tem coisa mais do que isso. Não é só isso.
Eu não tenho o parágrafo aqui, mas o irmão Brana diz: se você não se consagra, Deus te tirará da terra. Agora, consagrado, tem tanta gente boa consagrada, mas só nestes pontos que eu disse. E Deus não está em busca só desta consagração. Sem esta, você não pode ter a outra. Assim como sem esta transformação que nós estamos vivendo hoje, não poderemos alcançar aquela transformação de um abrir e fechar de olhos. Sem essa, não. Primeiro tem que ter essa, para depois ter aquela súbita transformação, que é como abrir e fechar de um olho, você é transformado e sobe ao encontro do Senhor. Mas sem essa daqui, que se separa, que se consagra a Deus, que se transforma, as pessoas têm que olhar em nós e ver em nós transformação. Se fumava, não fuma mais, se bebia, não bebe mais, se adulterava, não adultera mais, se mentia, não mente mais, e assim vai. A mulher se vestia igual o mundo, não veste mais, se calçava igual o mundo, não calça mais, e assim por diante. Se agia igual o mundo, não age mais. Há uma mudança, uma transformação. Se não houver nem esta, não precisa nem esperar céu. O seu céu é aqui mesmo. Que aqui é um céu físico. E você está precisando sair para o céu de Deus. Isso daqui passa. Aqui é um céu que os céus e a terra passarão. Porque esses são aqueles que o homem vive. Mas o de Deus não passa. Porque o de Deus, o céu de Deus é a habitação, é o lugar da palavra. Aquele não passa. Então a gente precisa cada dia descobrir estas coisas, esses pormenores que nos prepara para uma vida melhor. Isso, vida melhor, quando falo em vida melhor, os outros só pensam, principalmente final de ano. Vida melhor quando recebe 13º. Né? Os outros, o dia melhor para ele é quando ele recebe as férias. Tem uns que o dia melhor para ele é quando ele é mandado embora. Porque o governo dá 5, 6, 7 meses para ele ficar à toa. O governo também ajuda a criar gente com pensamentos de só ser dispensado. Certo? Então vai fazer o quê? Vai culpar o homem? O próprio governo está dando uma chance para o indivíduo fazer a coisa errada. Trabalha um ano, logo em seguida fica mais 5 meses à toa. Não, é difícil, viu? É difícil. Quem é que gosta de trabalhar? Não, seja no escritório. Não é Guatambu, não é arrancar toco, derrubar árvore, como foi o meu tempo. Certo? Não. Eu estou falando aqui de escritório. Trabalhar no escritório. Vida boa, vida mais limpa. Mas nem assim. Se trabalha 1, 2, 3 dias, já quer saber qual que é a férias. Entende? Isto é, porque sabe que a vida aqui é um labor, na verdade é um labor. Mas estamos pensando nisto, uma vida consagrada, consagrando para a visitação dos anjos. Eu li aqui na mensagem do profeta, por isso que eu tirei esse pensamento para nós hoje, aqui no parágrafo 149 da mensagem, o 7º selo, no finalzinho, ele fala sobre isto. Agora, como sinal para ti, ele não vai encontrar o animal. Era um irmão que estava em busca de um animal, irmão Sótima. Mas o irmão Branco estava mostrando que Deus falou para ele, como sinal para ti, ele não vai encontrar o animal. Tens que consagrar-te agora para a visitação destes anjos. Então, se para a visitação dos anjos tinha que haver consagração, para um pouquinho, qual pentecostal ia ter uma visitação de anjo? Nenhum. Por quê? Porque a consagração daquele dia já era crer na mensagem do dia, já era batizar em nome de Jesus Cristo, era crer que Deus tinha mandado um profeta nos dias do irmão Brana. Aquilo era a consagração. Se a pessoa, ela podia orar, jejuar na denominação, quanto fosse,
Para Deus ela não era consagrada. Que a consagração é você estar se rendendo a Deus, e Deus é a palavra do dia. E se você não descobre o que é a palavra do dia, o que Deus está fazendo naquele dia, então não vai adiantar. Você, estou consagrado a Deus, eu jejuo, eu oro, eu dou bens aos pobres. Olha, para Deus é a mesma coisa que nada. Deus tem uma mensagem no dia. Você vê que nos dias de Jesus, ali existiam os escribas e fariseus. Jesus chamou eles de hipócrita. Agora, eles diziam, nós pagamos o dízimo do endro, do cominho. Eles jejuavam sempre 2, 3 vezes por semana, fazia bem para o povo, e Jesus chamou eles de raça de víboras. Raça quer dizer descendência, descendência de cobra. E agora, se você vai procurar essa víbora, você vai cair lá em Caim. Que o Caim foi o filho da víbora, que foi o filho da serpente. Entende? Agora, se conhece víbora, essa que fica aí arrastando. Não, ela arrasta hoje como sinal de que ela andou em pé lá atrás. Isso é o que a Bíblia diz. Rastejará sobre o teu ventre, e pó será sua comida todos os dias. Então você sabe que essa serpente aí que rasteja, ela não come pó. Quem come pó é Satanás. E o pó que ele come é quando você morre, que o seu corpo vai para a terra. Você sabia disso? Então já está com medo de morrer. Mas então agora que fica com medo de morrer. Mas o corpo, esse corpo, ele veio do pó, diz a Bíblia, e ao pó voltará. E a serpente foi a causadora deste corpo existir. Deus te fez, me fez, com um corpo sem morte, sem dor. Aí a serpente entrou, injetou a morte em Eva e trouxe o seu primeiro filho. E aí veio a desobediência. A desobediência é não ouvir Deus. E não ouvindo Deus, você cai na lábia de qualquer coisa. Entendeu? O homem não ouviu Deus, caiu na lábia da mulher. A mulher não ouviu Deus, caiu na lábia da serpente. A serpente já não ouvia Deus mesmo. Injetou sua semente em Eva. Está tudo em Gênesis, que quer dizer origem, princípio. A coisa principiou lá, mas as pessoas nunca puderam ver estas coisas. E você está num corpo hoje mortal, um corpo que tem que voltar para o pó. Mas tem uma coisa aí dentro que representa aquele corpo que não morreria, que Deus fez, é a sua alma. Esse corpo, sim, que chama-se alma. E essa alma é a qual deseja Deus, deseja orar, deseja estar na igreja, deseja cultuar, deseja se consagrar. Se esta alma veio de Deus, se ela não veio de Deus também, ela deseja cachaça, deseja cigarro, mulherada e boate e motéis. Porque ela aí é a carne da qual o diabo descobriu. Mas a que Deus fez, aquela era diferente. Aquela você comia, você bebia e você não morria, não tinha dor. Então, o que sobrou daquilo foi só minha alma. O resto é que é um corpo, que é uma carne podre que todo mundo tem. Ninguém é diferente. Pobre, rico, branco, negro, japonês, é o amarelo, o vermelho, é tudo igual. A Bíblia diz que todos vieram de um só sangue. Então, viemos de lá, certo? Agora, na verdade, há aquela forma que Satanás injetou sua semente, deu sua semente para Eva. E quando ele deu a semente para Eva, Adão deu sua semente para Eva também. É por isso que Eva teve um filho, Caim, e logo já nasceu outro, Abel, já em seguida. Porque eles eram gêmeos. E ali estava um filho da serpente e outro filho de Adão. E aí estava mostrando o homem da carne, o homem do mundo, o perecível, e que adora a Deus. Nunca te esqueça disso, que o homem que perece, o homem que vem de Caim, ele também ora a Deus, ele se consagra a Deus sem revelação.
Revelação é algo que você não apalpa, que você não pega. Revelação é a substância, uma firme substância. Só a fé declara isto. E que não é palpável, você não vê, mas você tem aquilo em você. Você crê que Deus existe, não porque você já o viu, você já o apalpou, mas você creu. Aquilo é a fé que declara que Ele existe. Muito bem, então vamos mais uma vez, consagrar. O que Deus aceita de consagração hoje? Hoje você pode orar, jejuar, você pode dar seus bens aos pobres. Por isso que São Paulo diz em 1 Coríntios 13, que se ele fizesse tudo isso, desse os bens dele para o pobre, como as pessoas gostam de fazer muita caridade para os outros, que é bom fazer, não estou dizendo que não é para fazer, estou dizendo que isso não leva ao céu. É como uma mulher que tem 10 filhos, eu só tenho que ir para o céu, porque não pode. Uma mulher que tem 10 filhos, não, o problema foi dela, ter 10 filhos. Não quer dizer que ela vai para o céu porque teve 10 filhos. E a outra porque teve um só, então ela merece o inferno. Não. Ela não vai para o céu nem por ter um filho, nem por ter 10. Ela só vai para o céu se ela se consagrar a Deus no dia em que Deus está manifestando sua palavra. Agora, Deus manifestou sua palavra no tempo de Lutero, o povo está luterano até hoje. Deus já fez a mensagem de Wesley, e eles estão luterando ainda. E Deus já veio nos pentecostais, e eles estão luteranos e wesleyanos ainda. E Deus já veio em William Branham, e eles estão luteranos, wesleyanos e pentecostais ainda. E Deus já veio na terceira puxada, e eles estão luteranos, wesleyanos, pentecostais, primeira e segunda etapa ainda. E Deus já está lá na frente. Eles estão esperando Jesus vir e ele já veio. Eles não viram quando ele veio no Monte Pôr do Sol. Quero chegar nisso aí também. Agora, preparando-se, consagrando para a visitação dos anjos. As pessoas precisavam se dedicar mais àquilo que houve de Deus no dia e saber o que Deus está falando hoje. Agora, esta é a percepção do homem e da mulher espiritual. Não é para qualquer um, não. Só que tem uma coisa, esse espiritual não precisa nem saber ler e escrever. Talvez pensar, o espiritual é o inteligente, é o sagaz. Não. O espiritual é o simples. O espiritual era o pesco, o Pedro, o pescador. Oh, não precisava fazer nada. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por que não bem-aventurado és tu, Lucas, doutor Lucas? Por que não? Por que não? Porque seria contrário à natureza de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aquilo ali foi uma revelação. Então a pessoa tem que ver que Pedro descobriu aquilo naquele dia. Aquilo era consagrar. Largou de pescar, seguiu a Jesus, sem salário, ficou desempregado, sem 5 pagamentos. Não, você vai vir após mim e eu vou te dar um salário nesse tempo que você ficar desempregado. Não, você vai vir após mim. Aonde mora, Senhor? As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas espera lá, eu vou largar de pescar e ainda seguir um homem que nem casa tem? Não tem onde reclinar a cabeça, não tem cama, não tem travesseiro. Jesus nunca foi como esses pregadores de hoje. Vinde para Jesus, Ele vai te dar carro, casa. Eles são os mentirosos, falsos, os Judas do dia. Eles mentem para poder juntar o povo na igreja e extorquir. Através de sinais que Deus permite que eles façam. As pessoas pensam que só quem é de Deus é que faz grandes sinais. Judas era do diabo. E ele fazia fogo descer do céu. E Jesus falou que ele era do maligno. Mas você tem que ter capacidade espiritual para discernir aquilo que te rodeia, com quem você conversa, a mensagem que você escuta.
Tem gente que escuta qualquer coisa, tá bom. Ah, falou em Jesus, tá bom. Ah, pobre, miserável. O diabo fala em Jesus, tá bom para você então? O diabo crê em Deus. A Bíblia diz que Satanás crê em Deus e estremece. Tá bom para você? Não, isso eu não quero. Então você tem que saber escolher. Tem que saber escolher. Na hora de casar, você não escolheu? Ou você casou com aquela que apareceu? Não posso falar certas coisas. Você casou, apareceu, casou. Então não tem amor, esse lar não pode permanecer, esse casal não vai para frente, porque apareceu. O rapaz apareceu na vida dela. Tem que amar, tem que gostar, tem que dar a vida um pelo outro, tem que se apaixonar. E tem que se consagrar um ao outro. Consagrar um ao outro. Tem que viver uma vida um para o outro. Isso é o que a Bíblia diz. O homem não pode defraudar a mulher, nem a mulher defraudar o homem. Isso é a vida sexual. Vamos falando claro, assim, porque o meu português é claro. Tem hora que ele pergunta, o que é defraudar? O que fica? Não, é tirar aquilo que pertence ao outro. É um direito do outro, você está defraudando o direito dela. É de você estar com ela, satisfazê-la de todas as formas. E o direito dele também, é de você estar com ele. E o direito da igreja, é de Cristo estar com ela. Em todas as promessas, tudo que ele prometeu, ele cumpre. E os direitos desta igreja que tem com Cristo, é muito bom saber que tem promessa, mas ele também tem direito em você. Tudo o que ele deseja, você o faz. Não é o que a igreja diz, não é o que o pastor, o padre fala, é o que Deus falou na Bíblia, que você vai e obedece. Não importa, se o pregador nunca pregar aquilo, você leu a Bíblia, você diz, eu creio na Bíblia. Mas o pregador está falando diferente, não, mas eu creio na Bíblia. Você é quem tem que saber ouvir, eu vou escolher o que é certo, porque existe o céu e o inferno. Se você escolhe céu, então você tem que saber que o caminho é estreito. Se você escolhe o inferno, o caminho é largo. Você não precisa de transformação, não precisa de mudança de vida. A mulher pode vir do jeito que está e prosseguir, porque já vai para o inferno mesmo. Então, mas está dentro da igreja, mas vai para o inferno. O homem também, do mesmo jeito, ele vem, não muda de vida. Espero que isso não seja pesado para vocês, não? Tem hora que a gente tem que falar estas verdades e as pessoas acham que está dedicando a Deus, consagrando a Deus, porque elas jejuam e oram. Não, filho. Hoje não existe dedicação a Deus maior do que você crer que o Cordeiro saiu do trono. Você diz, Senhor, eu creio nisso daí. Alguém diz, você nem orar não ora, rapaz, mas eu creio nisso daqui, eu creio nessa verdade. Certo? E você está vivendo a vida correta, a vida certa, porque não adianta nada. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono e cigarro na boca. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono e uma pinguinha, uma cervejinha. Não funciona não. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono e mulherada. Não. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono, então mudei de vida. Agora, esta é a promessa do dia. Isto é se consagrar. Por isso, muitas vezes, homens bons morrem cedo. Porque não consagra a Deus. Não consagra. Outros é porque Deus quer levar, porque é tempo de levar. Outros não. E o irmão Brano ensina isso. E você não deve escandalizar com nada. Com alguém morrer e ir embora cedo, e se for uma vida consagrada, mas consagrado até na primeira e segunda etapa, porque tem gente que é consagrado, mas foi consagrado na Santíssima Trindade, na denominação. E você não pode negar que muitos ali são consagrados, são de oração, cantam, procuram os melhores cantos, né, de adoração a Deus, e são consagrados, vivem uma vida até boa entre eles e são da Trindade. Eles têm uma consagração, mas Deus não conta isso, mas Deus contou naquele tempo, no tempo dos pentecostais, Deus contou isso. No tempo de William Branham, Deus já não contava mais aquela ação que havia entre os pentecostais. Ele dizia, nós nos consagramos, nós oramos, fazemos isto e aquilo, nós pregamos, nós dizimamos, nós ofertamos. Deus nunca recebe isso.
Isso daí está ficando só para o bem-estar físico aqui na terra, só para isso. Mas ele mesmo não está recebendo. Agora, quando você descobre a palavra do dia, tudo que você faz, Deus aceita. Porque você está descobrindo a palavra do dia, descobriu o que Deus está fazendo naquele dia e te consagrou aquilo. Consagrar é dedicar aquilo, você se dedica a isto. Então não existe coisa melhor do que esta mensagem. Quando eu aceitei esta mensagem, em 1973, para mim, tudo mais tinha acabado. O que eu tinha pregado antes, já tinha acabado, falei, vou pregar contra isso que eu preguei. Está tudo errado. Aquilo tinha acabado para mim, que eu encontrei uma coisa boa. 29 anos eu fiquei nessa coisa boa. Primeira e segunda etapa, vendo essas coisinhas que nós víamos, profeta, batismo, que é muito bom, a unidade de Deus, muito bom ver que Deus é um só. Mesmo que isso é um mistério, diz o irmão Brana, mas é o mistério da piedade. Foi muito bom, mas chegou a hora que Deus abriu uma terceira puxada, uma terceira etapa, um terceiro véu, um terceiro compartimento, um lugar secreto. E aí comecei a me consagrar nisto. Consagrar é você estar onde Deus está. Não adianta nada você, eu sou consagrado e Deus está na terceira puxada, você está na primeira e segunda. Não adianta, essa consagração que você tem de oração, de jejum, não vai te levar ao céu, você vai se perder e ainda se levantar contra o que Deus está fazendo no dia, aí nem salvação vai ter, mesmo que creu no profeta, nem salvação vai ter. Se levantou contra o que Deus está fazendo no dia, porque quando Deus está fazendo algo, aquilo é onde Deus quer ver o povo, é naquilo que Deus quer ver o povo. Deus queria ver o povo ao lado de Jesus. Mas os sacerdotes dos dias, Anás e Caifás, queriam ver o povo ao lado da igreja. Mas o pai queria ver o povo ao lado do filho. Aqui no entardecer, o povo queria ver que Deus estava na igreja, mas Deus não estava. E Deus queria que o povo visse que ele estava ao lado de Brana. E vocês têm que ver onde eu estou. Oh, grande Deus que está no céu. Eu podia, não, você tem que me ver aí na terra. Eu sou Brana. Eles podiam nos dias de Jesus, e Jesus falou, vocês oram assim, Pai nosso que estás nos céus. Aí depois, Filipe diz, oh, mestre, então mostra-nos o Pai o que nos basta. Esse negócio de fazer uma oração, Pai nosso que está nos céus. Ele diz, há tanto tempo estou convosco. Espera lá. O Pai que estava no céu estava na terra num homem chamado Jesus? Sim. O Pai que estava no céu veio para a terra? Sim. Num homem chamado Brana? Sim. As pessoas, não adianta você pensar, eu vou mentir para você, Deus veio na terra no Papa. Não posso falar para vocês, eu minto. Por quê? Porque a doutrina da igreja não combina com a Bíblia. A igreja é uma idólatra e Deus proíbe você estar em idolatria. Então Deus nunca desceu naquele homem. Mas nesse tempo que eles são enganados que Deus desceu naquele homem, Deus estava no outro. Entende? Deus estava no outro. E ao mesmo tempo, se vocês notarem, o Papa foi visitar Israel, e quando ele foi visitar Israel, por volta de 1960, houve um eclipse na Lua. Certo? Teve um eclipse. Oh, espera lá, o que aconteceu? A Lua escureceu. Quer dizer, a igreja. A igreja escureceu. Por volta desses anos 60 a 63, o profeta quis ir a Jerusalém. E Deus diz não. Foi porque ele não escuta Deus. E a hora que foi, levou trevas. A lua declarou, o sol declarou que aquele ministério que estava indo para Jerusalém era falso. Mas um dia, irmão Brana quis ir também para lá. E Deus permitiu que uns milionários dessem a passagem de avião para o irmão Brana ir lá. E o irmão Brana com sinal evidente de Messias,
de um ungido, de um Cristo. Por isso que William Branham não é Jesus, é Cristo. Você sabe que eu não sou Jesus, mas sou Cristo. Para ser claro para vocês, esses pregadores aí não são Jesus, são Cristo. Por isso que Branham não era Jesus, era Cristo. Que ali, ele tinha passagem na mão, vamos viajar, e ele sabia, com o ministério que eu tenho, e saber o que as pessoas pensam, e curar os enfermos, vai fazer um sucesso em Israel, eles vão aceitar o Messias. Mas aí é aceitar do lado errado. Não é para aceitar o Messias em Branham. Agora já passou o tempo para os judeus. Branham é para os gentios. Esse Cristo é para os gentios. É o mistério de Deus, Cristo. Só que Cristo era Branham. O mistério de Deus, Cristo. Só que Cristo lá atrás era Jesus. E agora, o mistério de Deus, Cristo. Só que Cristo agora é o corpo. É o corpo místico. É a esposa. É o mistério revelado, já está revelado. Antes eles não conheciam a esposa de Cristo, hoje eles conhecem. Eu sou a esposa de Cristo. Você é a esposa de Cristo. Antes ninguém conhecia. Eles não sabiam nada disso. Aí quem me escuta diz, espera lá, Osmar, você é homem, rapaz. É de uma forma genérica, vocês têm que saber. Estamos falando agora não de sexo, estamos falando de um corpo místico. Estamos falando de um povo que pertence a Cristo. E Cristo, nesta era, chamou Branham. As pessoas têm dificuldade, mas você tem que acompanhar Deus. Para ver o que Deus está fazendo e se consagrar aquilo. A melhor coisa que você faz é estar consagrado nas coisas de Deus. É se colocar nas coisas de Deus. Não deixa nada te atrapalhar, seu filho, seu marido, sua mulher, seu trabalho. Bom, no tempo do irmão Branham, tinha aqueles criadores de galinha, como existe hoje também. Né? No tempo do irmão Branham, ele não quis consagrar a Deus. Ele não quis. Diz, não, eu tenho que criar galinha. Aí veio uma tempestade, acabou com tudo. E ele morreu. E o William Branham chega no púlpito e diz, agora ele não pode criar galinha mais. Ele se consagrou a galinha. Tem gente consagrada a porco. Tem gente consagrada a filhos. A esposa. A mulher é a maior idolatria, o maior ídolo do tempo que nós vivemos é a mulher. Homens estão caídos aos pés delas pela beleza. E os homens estão sendo derrotados aos pés dela. Por isso o anjo do Senhor veio e falou para o William Branham, para ele se livrar do dinheiro, mulher e fama. Que o ministério dele seria abençoado. Isso é para qualquer crente hoje. Dinheiro, mulher e fama. Se você quer ter uma vida abençoada, se livra. Tem a sua esposa, se livra das outras. Não tem esposa? Procure ter, se é da forma correta. Tem toda a liberdade, desde que é correto. É bíblico. Agora, não te consagres a estas coisas. E deixar Deus de lado. Agora, consagra-te a Deus e serás um bom marido. Consagra-te a Deus e serás uma boa esposa. Consagra-te a Deus e serás um bom pai, um bom pastor, um bom filho. Consagra-te a Deus, e Deus é a palavra do dia. Deus não é outra coisa. Você pode não entender o que estou pregando, mas você pode querer consagrar a Deus em qualquer outro lugar. Saiba disso, e você vai consagrar sabendo que você está errada, está errado. Deus não recebe mais nenhuma consagração fora disso. Você tem que se consagrar para ver os anjos do Senhor. A consagração nos dias do irmão Branham é dizer que você vai consagrar para a visitação destes anjos. Viu 7 anjos visitar o William Branham. E agora você vai consagrar para esta visitação. Isto é, você vai se dedicar a isto que vai acontecer.
E aquilo veio, e o William Branham estava ali dedicado, ele não perdeu aquilo. Você sabe que Eliseu estava dedicado a Elias, ele não perdeu Elias. Elias diz: ó, fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me chama ali em Jericó. Assim como vive a tua alma, vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei só. Ei, homem, ó. Isto é a igreja em Cristo, o profeta diz. Elias e Eliseu é a igreja, Eliseu e Elias, Cristo. Se der para entender, ao nascer do sol, leia lá a mensagem ao nascer do sol, ele mostra estas coisas. Então temos que nos consagrar para esta visitação. Por isso não é qualquer pessoa que vai aceitar a visitação destes anjos. A visitação dos anjos, meus irmãos, é a terceira puxada, é a terceira etapa. Esta é a visitação dos anjos. Quando os anjos vieram visitar o William Branham, eles vieram trazer a terceira puxada. Eu posso não dar conta de falar tudo aqui, mas desde o parágrafo 145 do 7º selo, presta atenção, só para você ver se tira alguma coisa para você aqui. Recordem, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo que faz a igreja. Assim tem operado no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Porém, esta é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. A terceira etapa. Satanás não pode personificar. Por quê? Acerca disto, não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe, Satanás não sabe, nem a maneira pela qual o chegue a conhecer tão pouco. Esta é a terceira etapa, e ele não sabe nada quanto a isto, não o entende. Isso daqui é tão pesado, meu irmão. Se as pessoas dizem, escuta a mensagem, que diz, eu não entendo o que o Osmar prega. Não faz isso não. Você sabe quem não entende o que eu prego? Satanás. Está escrito aqui, ele não entende, ele não sabe nada quanto a isso. Dedique-se a isso. Venha, dedique-se a isto, dedique-se a esta terceira puxada, que o diabo não entende. O diabo é um pregador de Jesus hoje, como foi há 2000 anos atrás em Judas, ele o é nos pregadores. O diabo é um pregador hoje. Agora ele não entende a terceira etapa. E o diabo é um pregador até da mensagem. Porque é pregador da mensagem que não entende a terceira etapa. E quem não entende a terceira etapa, que o William Branham está dizendo aqui, é o diabo. Ele diz, o diabo não entende. Isso é forte demais. Mas o que eu vou fazer? Se eu não der isso para vocês, eu sou culpado. Entende? O diabo não entende. Então você não vai dizer, eu não entendo, querer se esquivar. Eu não entendo. Não, filho, o Pedro não sabia ler nem escrever. Ele dizia, eu vejo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu vejo que Brana era o Cristo desta era em que vivemos. Agora, se os outros não podem ver, não pode ver a manifestação, tantos sinais evidentes na vida de um homem, e ainda as pessoas não dão conta de ver aquilo ali. O diabo não entende, que coisa tremenda, o diabo não entende terceira puxada. Eu ando procurando ver onde tem gente que andou com o irmão Branham, que prega o que eu estou pregando, não encontro nenhum. O diabo não entende mesmo, dentro da mensagem. Eles não têm como pregar isso, eles vão até certo ponto e depois mostram suas cores, assim como Judas o fez. Judas foi um pregador, Judas expulsou demônio, Judas curou enfermos, mas teve um dia que ele foi e enforcou. Eles têm que saber que eles vão enforcar com a própria mensagem. Eles enforcam, são os Judas que enforcam com a própria mensagem. A forca deles hoje é a mensagem. Esse dia é um dia terrível, mas é um dia glorioso. Terrível para quem não vê, para quem não crê, para quem não entende. Mas para aquele que Deus revelou, irmão Branham sabia, isso estava dentro dele. Ele disse, se eu falo, o diabo sabe, mas eu não vou falar. E ele não falou. Aí aquilo cumpriu, depois que cumpriu, ele falou, mas o povo não entendeu. Os pregadores não puderam entender aquilo, depois que ele pregou. Agora, falta consagração, gente.
As pessoas não consagram para a visita do anjo. Agora aqui era para a visitação dos anjos. Os anjos do Senhor vieram e visitaram o William Branham, e o William Branham tinha que se consagrar, dedicar aquilo, estar só sob aquela influência. Não deixa outra coisa te influenciar. As pessoas são influenciadas por muita coisa, e muitas coisas no mundo tiram a atenção das pessoas da palavra de Deus, de vir a uma reunião que possa satisfazer sua alma. Essa reunião aqui não é muito boa para o seu corpo, não. Seu corpo não acha muito bom, não. Ele pode até cansar, dar sono. Mas se você tiver uma alma de Deus, ela se apraz, ela gosta, porque isso é o maná que veio da eternidade, estava escondido, e só a alma eleita descobre aquilo e começa a comer. É chamado na Bíblia de maná escondido, um novo nome, um maná escondido que Deus tem dado. Agora, eu não encontrei ninguém que me deu um maná escondido de novo nome, senão quando esse novo nome era Brana. Eu não encontrei ninguém, nunca ninguém me deu coisa para comer, como alimentação espiritual, que fosse um maná escondido. Aqui eu vi. Terceira etapa é o maná que estava escondido durante 7 eras da igreja, e Deus mandou um profeta para poder revelar aquilo, transformar as coisas que não podíamos nem ver e nem ler. Capítulo 5 de Apocalipse. Ele transformou aquilo em alimento e escondeu na terceira puxada. O eleito vai lá e descobre aquilo. Então, isso daqui para mim é muito pesado, é tremendo. Esta é a terceira etapa. E ele, Satanás, não sabe nada quanto a isto, não o entende. Porém, há um segredo debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar como antes, por mais anos que eu viva. Depois de haver visto, agora eu sei qual é o próximo passo, porém não sei como interpretar, porém já não falta muito. Ele estava no finalzinho do 7º selo e era exatamente o final do ministério dele. O que ele não podia interpretar, isso daí seria um alimento que era o ministério da esposa de Cristo após o 7º anjo. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Ele diz, sim, é o ministério da hora. Perguntas e respostas sobre os selos 159. Bem, eu tenho que prosseguir um pouquinho aqui para ver se eu termino, né? Tem tanta coisa boa desses anjos, consagrando para a visitação dos anjos. O povo não quer saber dos anjos. Você sabe quando eles não querem entender, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito teve que entrar primeiro. Entrou o último eleito, que foi William Branham, ele é o último. Ele é o último anjo, o último mensageiro, ele é o último eleito, ele é o último selo, ele é o último trovão. Tudo que fala em último está relacionado a William Branham. É o último. E eles não querem aceitar isso. Cristo, ele diz, é Cristo que é o último. Por certo que é Cristo, mas esse Cristo chama Branham. Hoje esse Cristo chama Osmar. Como é que é o seu nome? Hoje esse Cristo é você. Também as pessoas, porque existem os falsos cristos. Os falsos cristos são aqueles que não viram, não se consagraram ao que o verdadeiro Cristo revelou no dia. Deus em Cristo estava revelando no dia, em William Branham, 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, e os que não viram são os falsos cristos. Cristo quer dizer ungido. A unção de hoje é a unção da mensagem. E a pessoa é falsa porque ela é ungida com a mensagem. E não sabe o que a mensagem produziu. E não sabe o que a mensagem revelou. E não sabe o que é o último eleito. E não sabe qual é o novo nome. Então ele é um falso ungido. Ele está no púlpito. Ele está pregando, ele está ensinando a sua congregação, mas ele é um falso ungido, com o mesmo espírito da mensagem, mas sem a revelação. Então ele é anticristo, ele é antipalavra, ele é anti-Brana, quer dizer, ele é contra Brana, e não sabe. Aleluia. 147, qual é a atração sobre a montanha?
Tudo que nunca morrerá está constantemente desenvolvendo a si mesmo, da própria coisa acontecendo, até ao quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. Agora, exatamente no monte pôr do sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? Escuta aqui, ó. Deus vindicando a si mesmo, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. É o fato de que Deus e Cristo são um. As pessoas não conseguem ver isso daqui. É o fato de que Deus e Cristo são um, logo que vem na mente de todo mundo, Deus e Jesus é um. Não, é Deus e Brana. Deus e Cristo, ele está falando do monte pôr do sol, ele está falando da luz do entardecer, e está aqui no monte pôr do sol. Isso daqui é para mostrar para nós, é o fato de que Deus e Cristo são um. Por isso Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso Brana podia dizer, você crê que ele está aqui? Você crê que ele sabe a sua vida? Mas está falando, está saindo da boca dele. Você crê? E aí ele falava o nome da pessoa, a doença, com o médico com quem a pessoa foi consultada. Aí você crê? Eu creio. Consagra-te para a visita dos anjos. E Brana estava ali. Ó. É o fato de que Deus e Cristo são um. Tem coisa que não quero usar como sacrílego. Tem coisas que é meio pesada. Mas o irmão Brana diz assim, ó, a branca. Quantos viram isto, a peruca branca sobre ele? A peruca branca sobre Jesus. Quantos viram isto? Como falamos em Apocalipse 1, vem a deidade suprema. Aqui tem apenas uma amostra para vocês. Quantos veem a deidade suprema? A suprema autoridade, essa peruca branca. Ele tinha 33 anos, quando ele apareceu com a peruca branca, mas a barba por baixo assim era preta. Então essa peruca branca era formada por algo. Aí Deus diz, mas Deus também tem peruca? Sim, eu gostei disso aqui. Deus tem uma peruca, você tem que consagrar para poder conhecer a peruca de Deus. Aleluia. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí você viu que a plenitude da divindade habita em Cristo. Foi Cristo no amanhecer e Cristo no entardecer. Foi Cristo no amanhecer, Jesus, Cristo no entardecer, Brana. Toda a plenitude. Nós temos mais mensagem para provar isso. É a mensagem da hora. É a isso que você tem que se consagrar. Se você se consagra a um apóstolo do Brasil, a um apóstolo dos Estados Unidos, a um apóstolo do Japão e assim por diante, você está fora da consagração de Deus. Deus está em sua palavra no dia. Você tem que ver onde Deus está, a revelação está. Te consagras a isto. Isto quer dizer, abandone as outras coisas a qual você dedicava toda a sua vida, deixe aquelas coisas, aqueles cultos, aqueles rituais, e venha para a palavra e comece agora a cultuar ao Senhor, debaixo daquela revelação a qual você está mostrando consagração, sujeição, deixando que a palavra tenha primeiro lugar, preeminência na sua vida. Aí o irmão Brana vem e diz, os anjos eles mesmos eram sua peruca. A peruca de Deus. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Esta aqui é a peruca de Deus. Você tem que consagrar para poder receber a visitação dos anjos. Quando as pessoas dizem, eu não quero esse CD em casa, elas estão dizendo, eu não quero a visitação destes anjos na minha casa. Não quero esses anjos. Pastores no púlpito dizendo, quebra esse CD, põe fogo nisso. Eles estão dizendo em seus ministérios, nós não queremos a visitação do anjo do Senhor.
Porque o Senhor hoje não está nem nas mensagens que eles pregam mais. Só cego para não ver. Você pode escutar. É tão vazio. Já estão mais fracas, aquelas mensagens mais fracas do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Não é criticar, William Branham diz isso porque é verdade. Quando Deus sai daquele lugar, a mensagem da era de Laodiceia é fraquíssima. A mensagem dos pentecostais é fraquíssima. A mensagem da primeira e segunda etapa é fraquíssima. William Branham sentiu isso em 1962. Ele disse, está terminado, senhor. Se o que o senhor me revelou por volta do ano 33 for isso daqui, tá-lhe cuidado, acabou. Aí Deus veio e mostrou uma parte adicional do ministério dele, que era a terceira puxada. E a visitação dos anjos. Te consagres a isso. A estes anjos, o último anjo, Brana, o último anjo. E nesse último, vigie bem o sétimo. O sétimo é a vinda do Senhor. Te consagras a este sétimo, a esta mensagem. Não é a um homem chamado Brana. Não, é te consagras ao que estava a unção, o Cristo, que estava dentro de um homem chamado Brana. Deus sempre vem assim. Deus não pode aparecer ele mesmo, dizer, eu sou Deus. Não. Vê Jesus e diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Vem Brana e faz a mesma coisa. As mesmas obras que William Branham estava fazendo, eram as obras de Deus. E muitos chamando ele de demônio. Mas é o eleito que tem que ver a verdade. Nós não estamos aqui cabisbaixo, porque alguém chamou nós de diabo. Não, chamaram o nosso pai também. Se o pai de família foi chamado de Beuzebu, o que será os domésticos? Chamado de quê? Por que eles vão te chamar, me chamar? Se chamaram William Branham, o pai da família, que é o pai dos gentios. Hoje, pai dos gentios, meu irmão, nós viemos com o nome Abraão até Brana. O pai da fé dos gentios era Abraão. Abraão, até que Brana veio. Quando chegou Brana, ali que estava o pai dos gentios. Ali que estava o nome mudado, Brana. Brana também vai mostrar para você que ele é pai das nações. Isso quer dizer, pai dos gentios. Se você não recebe esta mensagem nesta hora, você não tem lugar preparado para você na glória. O lugar da glória é para os eleitos. E os eleitos vê o que Deus está fazendo hoje, não o que Deus fez. Olha, você pode até ver o que Deus fez em William Branham. Grandes milagres, maravilha, primeira e segunda etapa, foi grandes sinais. Mas se você não ver esta terceira puxada hoje, que é o ministério da esposa de Cristo, você está se perdendo. Muitos anos de crente. Nós tivemos isso no pentecostalismo. Eu tive isso dentro da mensagem, 29 anos de primeira e segunda etapa, era bom demais. É o que Deus tinha para dar para nós. Mas o dia que Deus teve uma coisa melhor, Ele deu, eu falei, eu quero isso daí. Então eu vou ficar com isso. Mas se você ficar com isso, os outros vão te chamar de demônio. Não importa. Meu pai foi chamado de demônio também, por que eu não posso ser chamado? Não tem nenhum problema. Certo? Eles criticam todo mundo, desde que você não está seguro nas grandes religiões de hoje, que são grandes fundadores. Se você não estiver numa grande igreja, você não está bem. Você tem que estar numa grande palavra. Você tem que estar numa mensagem que é grande, uma palavra que foi te revelado. Uma mensagem que te mostrou o céu de uma forma clara. Uma mensagem que revelou a palavra para você. Amém? Então aqui está o finalzinho. Para mim terminar, aquilo que você já conhece. Mas esta é a terceira puxada. 262, os ungidos dos últimos dias, tradução da voz de Deus. A primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia. A terceira puxada, abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Veem isto? Deus te ajude a ver estas coisas e se consagrar
para esta visitação. Não é outra coisa. Hoje eu não estou esperando anjos que vêm lá do céu, como veio no tempo de Mombrana, não. Não, eu estou me consagrando para esta visitação da terceira puxada, que a terceira puxada, olha, a primeira puxada foi pássaros menores, a segunda puxada, pássaros maiores um pouco, a terceira puxada foram anjos, diz o profeta. Então, estamos consagrados na terceira puxada, que anjos trouxeram esta mensagem. Abriu o segredo que não sabíamos, hoje sabemos por revelação. Não para ser um grande, não. Simplesmente você sabe, mas nunca passa de um Pedro. Pedro sempre foi Pedro. E ninguém podia ouvi-lo muito porque era muito humilde. Não podia ouvir. Irmão Branham diz que sempre na singeleza, na humildade, onde Deus atua, é um empecilho para o povo ver Deus. E que nós sejamos da mesma forma. Amém? Pai Celestial, que o seu povo, por todo o Brasil e até fora do Brasil, que as pessoas nos ouvem neste momento, lá em Portugal, por toda parte, que sejam pessoas hábeis para a voz de Deus, pessoas que têm condição de ouvir sua voz, de assimilar o que o Senhor fala, de crer e dizer, eu sei que isto é verdade, Deus me dará graça e eu carregarei a minha cruz até o fim. Obrigado por tudo, Pai. Ajuda este povo com a luz desta palavra e que nós todos possamos nos consagrar para esta mensagem, a mensagem dos anjos do Senhor, quando os 7 selos foram revelados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não importa, o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Mas eu tenho vida. Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar, eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar, pois a vida e o ar que respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida.
mas eu tenho vida, 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 só em Jesus.